Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Barcelos, eu sou do primeiro ano em Informática e hoje nós vamos falar um pouco sobre o pH das substâncias. Afinal, para que serve e qual a importância do pH? E também no final do vídeo nós vamos falar um pouco sobre a acidez dos alimentos, os malefícios e benefícios de consumir um alimento mais básico ou ácido. Antes de falar sobre, nós temos que saber quais são as funções inorgânicas. Atualmente são 4. Os ácidos, que são as substâncias que liberam H+ em meio aquoso e normalmente estão presentes em alimentos mais azedos, como limão ou laranja. As bases, que são substâncias que liberam o H- em meio aquoso, presentes principalmente em alimentos que puxam a língua, como o caju ou a banana madura. Os sais, que são as misturas dos ácidos e das bases, isso porque, quando elas se juntam, sofrem neutralização, formando sal e água. E por último, os óxidos, que são substâncias compostas por dois elementos, sendo o oxigênio um deles, além de que o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Agora que já sabemos quais são as funções inorgânicas, podemos falar da escala de pH. Basicamente, ela é um meio criado para medir se a substância é mais ácida ou básica. Ela é contada de 0 a 14, sendo os números menores que 7 ácidos, 7 neutro e os números maiores básicos ou alcalinos, que são a mesma coisa. O experimento tem como objetivo analisar o pH de 5 substâncias: o HCl, que é o ácido clorídrico, o NaOH, conhecido como hidróxido de sódio, o NaCl, que por coincidência é a junção do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, o ácido acético, mais conhecido como vinagre, e o NaHCO3, o famoso carbonato de sódio. Agora que já sabemos os conceitos básicos, podemos iniciar o relatório do experimento. Bem, quais são as substâncias usadas para fazer esse experimento e como elas mudam de cor? O nome dessas substâncias é indicador ácido básico. Eles geralmente são um ácido ou uma base fracos cujas formas protonadas possuem cores diferentes. De modo simples, quando utilizados em uma reação, alteram sua cor, indicando o ponto estequiométrico exato da reação, ou seja, o momento em que as espécies reagiram por completo. A cor apresentada pelo indicador é dependente do pH do meio. A seguir, irei dizer alguns dos elementos utilizados no experimento. A fenolftaleína é um indicador de pH que se apresenta normalmente como um sólido em pó branco ou em solução alcoólica incolor. É insolúvel em água, porém solúvel em etanol. A sua cor muda em valores de pH entre pH de 8,2 e pH de 9,8. Se a concentração do indicador for particularmente forte, pode se tornar cor carmim ou fúcsia. Por essa propriedade e pela destacada e intensa cor, é também um componente indicador universal, uma solução considerada uma mistura de indicadores de pH. O suco de repolho roxo funciona como um indicador de pH porque é rico em antocianinas. As antocianinas naturalmente sofrem mudança de cor de acordo com o pH do meio. Ficam vermelhas em meio ácido, roxas em meio neutro e esverdeadas em meio básico. Quando em meio extremamente básico, as moléculas de antocianinas são destruídas e o resultado é a cor amarelada. Antocianinas podem ser encontradas em outros alimentos, como amora, açaí e uva. Extratos dessa fruta também funcionam como indicadores de pH. O pH das soluções eles foram encontrados com base ou no pHmetro ou na fita de pH. O pHmetro ele fornece medições mais precisas com base na diferença do potencial elétrico, enquanto a fita medidora de pH muda sua coloração para indicar o nível de acidez presente na substância. Após fazer a medição das substâncias, entendeu-se que as únicas substâncias ácidas presentes eram o ácido clorídrico, que tem um pH de 1, e o vinagre, que tem um pH de 2,5. As substâncias neutras encontradas foram água sanitária com pH de 12,3 e o cloreto de sódio, que tinha um pH de 5,5. Enquanto as substâncias básicas encontradas foram o hidróxido de sódio com pH de 13, o bicarbonato de sódio com pH de 8,5, o leite com pH de 6, o desinfetante com pH de 6,5
E o óleo com pH de 5. Bom, eu sou Samuel Gonçalves e vou falar sobre os resultados dos experimentos. Bom, o ácido clorídrico, juntamente com o indicador fenolftaleína, fica incolor, pois o indicador fenolftaleína, quando fica exposta em alguma substância ácida, ela fica na sua forma protonada. Assim mesmo ocorre com o extrato de repolho roxo, ficando na sua cor rosa. Já com o hidróxido de sódio, ele é uma base muito forte. Assim que o indicador fenolftaleína, ele se resulta na cor rosa. E já com o extrato de repolho roxo, ele se resulta na cor verde. Com o cloreto de sódio, ele é um sal neutro. Assim, o indicador fenolftaleína e o extrato de repolho roxo ficam em sua cor original. Com bicarbonato de sódio, ele é um sal formado por ácido fraco e uma base forte. Assim, ele fica levemente básico em solução. Assim, com o indicador fenolftaleína, ele fica levemente rosa, e já com o extrato de repolho roxo, ele fica levemente verde. Por último, o vinagre, ele possui o ácido acético. Assim, ele fica incolor com o indicador fenolftaleína e ele fica rosa com o extrato de repolho roxo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Marvin Compton Keller e eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a parte de curiosidades que a gente pôde observar no nosso trabalho no laboratório de Química. E nós observamos que 2 grupos no nosso laboratório lá trouxeram 2 tipos diferentes de leite. Um deles era o leite de curral e o outro deles era o leite de caixinha, que se vende no supermercado. Onde nós percebemos que o leite de curral ele tinha um pH menor do que o leite de caixinha. E isso se deve porque o leite de curral, por ele não ter nenhum conservante, ele é de certa forma mais puro. E a gente percebe que o leite de curral ele tinha o pH de 6,5. Já o leite de caixinha tinha o pH de 6,8. Logo, o leite de curral ele era sim mais ácido do que o leite de caixinha, certo? Vale ressaltar algo muito importante: é muito perigoso mexer com esses elementos ácidos, principalmente se tiver crianças por perto, até porque ingerir esses elementos não é nada bom para a saúde e pode causar grandes malefícios, como por exemplo alguns mal-estares, como por exemplo a azia, certo? E dependendo do ácido, se for um ácido até mais forte, pode até causar a corrosão interna dos órgãos da pessoa. Isso é algo realmente muito sério de dar médico mesmo. Então é muito importante tomar cuidado quando se mexe com isso. E é por isso que a gente usa os nossos jalecos lá no laboratório, é algo muito importante pra gente. É isso, para fechar a nossa parte de curiosidades por hoje vai ser isso, que a gente conseguiu observar lá no laboratório de Química. E agora nós vamos ter a próxima parte da nossa apresentação. Muito obrigado. Só para fechar o vídeo, vale ressaltar que os ácidos eles podem ser maus para o corpo humano, mas eles também podem fazer muito bem, porque eles são presentes nos aminoácidos que formam proteínas e são muito importantes para a musculatura humana. As bases, elas podem ajudar a neutralizar o pH do corpo, só que elas também podem fazer muito mal, já que o excesso pode causar refluxo, azia e desgaste no esmalte dos dentes.